93. Faça o que tu queres é de ser o touro da lei. No capítulo anterior, Peter, em uma crise de ciúmes por causa de King Lammus, começa a bater em Lou. Ele agia selvagemente, apesar de não ter mais forças, até perder os sentidos. Quando Lou dá a heroína a ele, ele se recupera. Ele havia ficado assim porque não conseguiu as drogas com as pessoas que ele foi encontrar. Elas estavam muito receosas por causa da nova legislação e a perseguição da polícia. Basil, como havia prometido a Lou, apareceu por lá, e Peter explodiu. Ele o insultou tanto que só lhe restava ir embora. Peter acabou se arrependendo porque lembrou que poderia conseguir heroína com ele. Ele mandou Lou procurar médicos para tentar conseguir as drogas. Ela acabou conseguindo, mas só para ela. Peter ainda insistiu e pediu para ela procurar o seu velho conhecido Dr. Andrew McCall. Em um joguinho de diplomacia e sedução, Lou queria as drogas e o Dr. McCall algo mais. Na insistência dele, deixa-se subentendido que ele conseguiu o que queria, pois terminamos o capítulo com Lou segurando a garrafa de heroína e vagando pelas ruas sem rumo e sentindo-se culpada. Capítulo 5. A caminho da loucura. Eu descobri que estava atraindo atenção na rua pelo meu comportamento nervoso. Estremeci ao ver um policial. Imagina ir presa e me tirar essa garrafa. E então me lembrei de como eu era tola. Maisie Jacobs tinha um apartamento em Park Mansions. Eu sabia que ela me ajudaria por qualquer motivo e manteria a boca fechada. Ela estava em casa, graças a Deus. Não sei que história contei a ela. Não sei por que fui estúpido o suficiente para perturbar minha cabeça para inventar uma. Ela é realmente confiável e não se importa com o que você faz desde que não interfira com ela. Ela tinha um pouco de seda branca e colocamos a H em saquinhos e os costuramos nos babados do meu vestido. Eu peguei cerca da metade e coloquei em um envelope antigo que ela tinha. Isso era para fazer as pazes com Peter, mas eu precisava de 2 ou 3 boas doses ali mesmo. Eu tive um ataque histérico. Chorava e tremia. Devo ter desmaiado por uns instantes. Acordei deitada no sofá com Maisie ajoelhada ao meu lado e segurando uma taça de champanhe em minha boca. Ela não fez nenhuma pergunta. Não era da conta dela se minha história fosse mentira. Depois de um tempo eu me senti um pouco melhor. Ela começou a falar sobre King Lammus. Ela se apaixonou por ele no dia em que o conheceu, cerca de 1 ano atrás, e tornou-se uma aluna entusiasmada. Ela poderia fazer o que quisesse. Ela era livre, com muito dinheiro, sem ninguém para interferir. De certa forma, eu a odiava por sua independência. Era realmente inveja da sua liberdade. Eu sentia que Basil era o único homem que importava, e eu perdi minhas chances com ele por não ser digna. Eu acabara perdendo-o completamente, e a ironia disso era terrível, pois o perdi por lealdade a Peter, no exato momento em que o odiava e o desprezava completamente. No entanto, eu sabia que Basil me admiraria e me amaria exatamente por essa mesma lealdade. Foi a primeira coisa que eu tive que mostrar a ele. Minha única habilidade me arruinou para sempre. Maisie estava falando baixinho enquanto eu pensava sobre isso tudo. Saí da minha concentração para ouvir a voz dela mais uma vez. Ela estava no meio de uma explicação de suas relações com Basil. Ele afirma ser totalmente egoísta, vibrou com seu tom de voz tenso. Porque ele coloca todos os indivíduos em sua ideia de si mesmo. Ele não pode se sentir livre enquanto houver escravos. É claro que existem pessoas cuja natureza é essa, ser escravos. Deve-se deixar eles servirem. Mas muitos de nós somos reis e não conhecemos esse tipo de coisa. Os que sofrem com a ilusão de que devem se curvar à opinião pública e toda sorte de dominações alienantes. Ele passou sua vida lutando para libertar as pessoas dessa falsa sujeição, porque são partes dele mesmo. Ele não pensa sobre moralidade. Seu senso de honra não significa nada para ele como tal. Simplesmente ele nasceu como um cavalheiro. Se eu fosse um cachorro, ele me disse uma vez, eu deveria latir. Se eu fosse uma coruja, eu deveria piar. Não há nada que seja bom ou ruim em si. A única questão é, qual é o gesto natural? Ele acha que é sua missão no mundo estabelecer essa lei de Telemann. Ela percebeu que eu estava confusa. Faça o que tu queres, a de ser o touro da lei, ela citou alegremente. Você deve ter ouvido essas palavras antes. Eu admiti. Nós rimos juntos pela excentricidade de nosso amigo. Ele diz isso para todo mundo que conhece, explicou ela. Não apenas para influenciá-los, mas para se lembrar de sua missão e evitar perder tempo com qualquer outra coisa. Ele não é um fanático. No ano em que o conheci, certamente me envolvi mais com minha música do que nos 5 anos anteriores. Ele provou para mim, ou melhor, me mostrou como provar para minha própria satisfação que minha verdadeira vontade era ser cantora. Começamos passando por todos os fatos da minha vida, da minha raça e paternidade e as minhas qualidades pessoais,
como minha audição e minha voz sendo fisiologicamente superiores às do músico comum, e minhas circunstâncias permitindo dedicar-me inteiramente a treinamentos para desenvolver minhas aptidões para meu melhor aproveitamento. Até meu tutor é um ótimo compositor. Ele nunca admitiria que foi casual. Ele afirma que a coincidência de tantas circunstâncias fornece evidências de planejamento, e como muitas delas estão fora do controle de qualquer inteligência humana, leva-nos a supor que há alguma força trabalhando em algum lugar além de nossas limitações de sentido que me fez ser uma cantora ao invés de uma modista. Ah, sim, Maisie, interrompi, mas esse é o velho argumento de que o projeto do universo prova a existência de Deus, e as pessoas pararam de acreditar em Deus principalmente porque esse projeto mostrou ser incompatível com uma característica consistente. Ah, certamente, ela admitiu sem hesitar. As evidências disso é que existem muitos deuses diferentes, cada um com seus próprios objetivos e seus próprios métodos. Se suas ambições conflitantes podem ser reconciliadas, como parece necessário do ponto de vista filosófico, isso está praticamente além do escopo de nossos atuais meios de pesquisa. Basil me implorou para não me incomodar com essas teorias. Ele simplesmente riu na minha cara e me chamou de seu rouxinol favorito. Tu não nasceste para a morte, pássaro imortal, ele riu, mas tu também não nasceste para seguir um curso neoplatônico. Seu argumento é que não se deve sair dos trilhos. Se eu me convenci de que sou uma cantora, poderia me abster de me intrometer em outros assuntos? Eu sei, eu me intrometi. Como o capitão disse quando o primeiro oficial interrompeu, o que eu quero de você, Sr. Mate, é silêncio e um pouco daquela preciosidade. Mais uma vez estávamos rindo juntas. Era realmente extraordinário o modo como conversar com Basil ou seus alunos estimulava a mente. Comecei a entender por que o receavam e o detestavam tanto. As pessoas sempre fingem querer se expor aos outros, mas na realidade têm muito medo de que algo possa acontecer a elas por isso. E Basil sempre atinge a raiz do carvalho espiritual. Ele quer que sejamos nós mesmos, e o preço disso é abandonar as ideias falsas que se tem a seu próprio respeito. As pessoas gostam de impostores que os acalmam com narcóticos insípidos. Eles temem de qualquer forma ter que encarar a realidade. Essa é a verdadeira razão por que os profetas são seguidos. Claro, eu estava sob efeito de H, mas Maisie me fez esquecer tudo por um momento. Quem é aquela garota magra que está sempre lá? Eu perguntei a ela. Foi um surto automático de ciúmes. Ah, é Lala, disse Maisie. Ela é muito querida. Ela é uma garota estranha, uma das mais estranhas que já vi. Suíça ou algo assim, imagino. Ele tem a treinado nos últimos 3 anos. Ele a conheceu não sei como e pediu para que ela posasse para ele. Ela me disse uma vez quão assustado estava com o motivo que ele deu. Você escreveu aquele salmo? Ele perguntou a ela. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo? Você sabe que a menina não tem um pingo de carne no corpo. Ela é perfeitamente saudável. Ela é apenas uma aberração da natureza. E enquanto ele a esboçava, pediu-lhe que sugerisse um título para a pintura. Pinte-me como uma alma morta, respondeu ela. Ele assimilou a frase com entusiasmo ardente e começou a trabalhar em uma tela enorme, um tríptico com os animais, pássaros e rostos mais estranhos, todos dispostos de modo a valorizá-la como a figura central. Ela está nua, com uma cabeça desproporcionalmente grande e com seu sorriso detestável. O corpo é quase um esqueleto coberto com uma pele esverdeada. Isso dava uma sensação perfeitamente horripilante. Eu imagino que você ainda não tenha visto. De fato, eu já tinha visto uma fotografia desse quadro em algum jornal, e agora me lembrava que Bill Waldorf a havia me mostrado, rugindo de tanto rir, a rainha das almas mortas. Basil havia dito que Londres estava cheia de almas mortas. Não tem nada a ver com a história de Gogol, disse Maisie. Basil pensa, e é realmente muito assustador, que a maioria das pessoas que vemos andando, comendo, bebendo e dançando esteja realmente morta. Morta por transgressões e pecados, como costumava dizer um velho tio meu, no pecado de não se conhecerem como estrelas, como deuses altamente verdadeiros e vivos. Suspirei com tristeza. Eu também era uma alma morta, e desisti do Senhor da ressurreição naquela manhã por lealdade a outra alma morta. E na mesma tarde falhei. Que ossuário a vida é, quão frio, úmido e venenoso é o ar, como as paredes suam a agonia dos condenados. E olhe para Lala agora, Maisie continuou. Ele teve que submetê-la às mais terríveis provações, pois ela estava realmente morta, mas ela chegou bem ao outro extremo do túnel. Ela é uma grande alma, se é que houve alguma no mundo, e ele a elevou de mortal para a imortalidade. Sua corruptibilidade cobriu sua incorruptibilidade, e ela irradia luz, vida e amor, lançando-se através dos anos em total liberdade. Mas o que ela faz agora? Eu perguntei com uma dor no coração.
Ora, sua verdadeira vontade, é claro, veio a resposta flamejante. Ela sabe que veio a este planeta para testemunhar a lei de Telemann em sua própria pessoa e para ajudá-lo em sua tarefa titânica. Maze estava realmente me impressionando. Todo mundo sabe que ela era apaixonada por Basil desde o começo, e é e sempre será. Como ela podia falar que outra mulher o amava sem sentir ciúmes, e desse jeito, sem inveja? Afinal, talvez fosse verdade que ele tinha um enorme poder hipnótico e as mantinha impotentes, arquivadas como tantas cartas. Mas Maisie transbordava de energia e alegria. Era absurdo pensar nela como se estivesse vampirizada, como uma vítima. Eu perguntei a ela sobre isso a queima-roupa. Minha cara Lu, ela riu. Não seja assim completamente louca. Minha vontade é cantar e a de Lala é ajudá-la em seu trabalho. Por que devemos entrar em conflito? Por que deveria haver algum sentimento de mal-estar? Ela está me ajudando, ajudando-o a me ajudar. E eu a estou ajudando, mostrando que a lei dele me ajudou e pode ajudar outros. Nós somos as melhores amigas do mundo, eu e Lala. Como poderia ser de outra forma? Bem, é claro, ela própria estava realizando um feito notoriamente impossível. O ponto de vista de Basil e seu povo vira simplesmente de cabeça para baixo o senso das pessoas comuns. Ao mesmo tempo, não se pode negar que o resultado é surpreendentemente revigorante para ponderar. Pude entender bem sua ideia de transformar a humanidade no que é praticamente uma nova espécie, com novas faculdades e os velhos medos, superstições e loucuras descartados para sempre. Eu não podia suportar nem mais um segundo. Maisie havia desistido dele e de si mesma, e ainda assim possuía a si mesma e a ele. Eu me apeguei a ele e a mim mesma e perdi os dois. Perdidos, perdidos para sempre. Decidi ir para casa e antes de chegar à rua, percebi com desolada repugnância e desespero o nível da minha degradação, da minha condenação. E abracei desesperadamente o horroroso e perverso orgulho de meu próprio destino assustador e me alegrei quando o horrível desejo de heroína veio à tona mais uma vez, roendo minhas entranhas. Regozijei-me com o pensamento de que eu estava a caminho do homem que o meu amor havia feito tanto para destruir, e eu mesma com ele. Para começar, não existe mais esse diário. Por que eu deveria expor para King Lamos o que eu não consigo fazer? Cada passo que ele dá é manchado de sangue, como Gretel disse uma vez. Sim, de alguma maneira infernal, ele me fez uma de suas vítimas. Tudo bem, você deverá ter um diário mágico suficiente para permitir a você que saiba que estou fora de suas garras. Eu anotarei apenas as coisas que lhe dirão como te odeio, como eu te iludi, e você as lerá quando minha alma morta tiver um corpo morto para combinar com ele. 14 de setembro. Eu esperava que Peter estivesse em casa, impaciente para saber se eu tinha dado um jeito em Macau. Em vez disso, ele apareceu depois das 12, cheio de champanhe e neve. Minha nossa, que dia de sorte! Ele estava fervendo de paixão, agarrou-me como um falcão. Boa menina, ele gritou, teve sorte com Macau? Eu mostrei meu pacote. Urra! Todos os nossos problemas terminaram. Abrimos nossas últimas 3 meias garrafas de espumante para comemorar a ocasião e ele me deu um pouco de coca. E eu pensei que não ia gostar. É do melhor material que existe. Um cheirinho pela direita, outro cheirinho pela esquerda e uma grande porção bem na minha língua. E isso não foi tudo. Eu digo a você o que está errado, disse ele de manhã. Quem diabos poderia esperar ficar bem em um lugar como este? Eu me arruinei. Só precisamos nunca ficar sem estoque. Vamos para Barley Grange e faremos outra lua de mel. Você é minha madre Silva e eu sou sua abelha. Ele abriu a porta do quarto e gritou para a camareira arrumar nossas coisas enquanto tomávamos o café da manhã e a conta era fechada. Que idiotas infernais somos, ele gritou enquanto descíamos a rua em direção à osteria, onde se pode tomar café francês e comer bacon inglês de verdade. Olhamos-nos no espelho comprido. Pudemos ver como estávamos doentes, mas tudo isso acabou. A decisão e a autoconfiança voltaram, e o amor voltou com eles. Eu conseguia sentir o amor se misturando com a circulação turbulenta do meu sangue nas veias, como a junção do Ródano com o Arve em Genebra. Entramos em uma loja e compramos um carro na hora e ficamos dirigindo para lá e para cá. Já tinha um carro lá em Grange, mas queríamos um carro esporte. Voltamos para Greek Street imersos em prazer. Era uma manhã clara e fresca de outono. Tudo havia recuperado seu tom. O inverno nunca poderia chegar. Não havia noite, exceto como pano de fundo para a lua e as estrelas e para construir o cenário do nosso inferno celestial. 17 de setembro. Grange é certamente a melhor casa do mundo. Existe apenas uma desvantagem. Não queremos visitas. A sociedade do condado está bem em seu caminho. Mas os tigres não caçam em bandos, especialmente na lua de mel.
Então tivemos que deixar claro para todos que o estado precário da minha saúde tornava impossível recebermos visitas. É uma mentira óbvia dirigindo do jeito que estávamos. O avião voltou do concerto, mas não voamos. Koch sugeriu vários motivos, mas nenhum deles soava convincente. Divertimos-nos com o absurdo deles. A verdade é que ele estava nervoso. Não estávamos envergonhados. Depois do que ele havia feito, ele poderia relaxar. Era apenas temporário, é claro. Nós ficamos podres e doentes naquele lugar de loucos na Greek Street. Não poderíamos voltar ao ápice da nossa forma em uma semana. Além disso, não queríamos mais aquele tipo de emoção. Tínhamos o suficiente de outras maneiras. Descobrimos que podíamos ver coisas. Aquele idiota Basil estava sempre falando sobre o perigo da magia, sobre precaução, sobre os métodos científicos e sobre todo aquele lixo. Estávamos vendo mais espíritos e demônios diariamente do que ele já tinha visto em 10 anos. Não há nada a temer sobre eles. Eu gostaria de ver o velho garoto de novo. Eu iria... 18 de setembro. Em uma tarde chuvosa, encontramos um livro na biblioteca. Ensinava como fazer o diabo aparecer. O avô de Koch era bom nessas coisas. Há um quarto na torre norte onde ele executava suas façanhas. Fomos lá depois do jantar. Tudo estava mais ou menos intocado. Tio Mortimer nunca se incomodou em mexer em nada. Havia uma lenda sobre esta sala também. O avô dele era amigo de Bulwer Lytton. Encontramos uma primeira edição de Uma Estranha História, com uma inscrição. Lytton o usava como inspiração para seu personagem Sir Philip Derval, o mágico branco que é assassinado. Lytton anotou isso nesta cópia. Era tudo muito esquisito e emocionante. A sala estava cheia dos objetos mais estranhos. Havia uma mesa pintada com desenhos e figuras misteriosas e uma enorme espada de cabo em cruz, com 2 crescentes prateadas separadas por 2 esferas de cobre e uma terceira na alça. A lâmina era de 2 gumes, gravada em árabe ou algo assim. Koch começou a brincar com ela. Nós pensamos ter visto flashes de luz surgindo de sua ponta e houve um zumbido estalante. Pegue isso, disse Koch, tem alguma coisa maligna nela. Tirei-a da mão dele. Claro, era apenas minha fantasia, mas parecia não pesar nada, e tive uma sensação muito curiosa na mão e no braço. Depois encontramos uma xícara de ouro com rubis na borda, e sempre muitas inscrições. E havia uma pequena varinha de ébano de uma chama torcida no topo em relevo, 3 lingotes, ouro, prata e um tipo de metal que nunca vimos antes. E havia filas e filas de livros antigos, principalmente em latim, grego e hebraico. Havia uma grande estátua de Ganesha em alabastro, o deus elefante. Este é o lugar, eu disse, para pegar o diabo. Está certo, disse Koch, mas e uma diabinha para mim? Ah, eu disse, se eu não sou satisfatória, é melhor me dar uma semana de salário como aviso prévio. Nós rimos como loucos. Algo na sala mexeu com nossas cabeças. Começamos a nos beijar e a lutar. É muito bom rir da magia, mas afinal, certas ideias pertencem a certas coisas, e pode-se ter uma boa ideia disso se for lembrado por um lugar como este. Abre parêntese. O diário de Lady Pendragon é interrompido por uma nota escrita em alguma ocasião posterior com a letra do Sr. Basil King Lamos, nota do editor, fecha parêntese. Lu denota que está tudo bem, abençoada seja. Ela me faz pensar em Anatole France, La Rotisserie de la Reine Pédoc. O velho Coinar foi avisado pelos Rosacruzes para não pronunciar a palavra Agla. E no momento em que o faz, uma roda se solta de sua carruagem, com o resultado de que ele é assassinado por Moisés. Então, novamente, todas as previsões dos Rosacruzes se tornam realidade, e ele próprio entra em chamas como a salamandra que está invocando. Ele contempla sua própria morte como o ápice de seu modo de vida, o clímax para o qual ele estava trabalhando. Anatole France é de fato compelido a escrever como se as teorias de Rosacruzes estivessem corretas, embora seu eu consciente estivesse ocupado expondo o absurdo da magia. Parece que o verdadeiro eu do artista estava convencido da realidade da magia e insistia em se expressar, apesar de todo o seu esforço cético do intelecto para transformar tudo em ridículo. Existem inúmeros outros exemplos na literatura do mesmo conflito entre o gênio e a mente que é seu meio imperfeito. Por exemplo, no outro extremo da escala, o Sr. W. S. Morgan, em O Mágico, faz o máximo para tornar o vilão censurável em todos os sentidos, um objeto de desprezo e um fracasso. No entanto, no exato momento em que seus inimigos conseguem matá-lo e destruir o trabalho de sua vida, eles são obrigados a admitir que ele realizou a grande obra de criar seres vivos. Todo homem e toda mulher é uma estrela. BKL. Eu não gosto dessa sala. Eu não disse nada sobre isso a Peter, mas o velho estava lá andando tão grande quanto a vida. É preciso estar especialmente preparado para ver essas coisas. Koch nunca teve uma mente espiritual. 18 de setembro.
Um alarme de invasores ontem à noite. Nós despertamos a casa, mas nenhum vestígio foi encontrado. Os criados aqui são terrivelmente estúpidos. Eles me irritam o tempo todo. Não dá para dormir nesta casa, é muito velha. A madeira racha o tempo todo. Quando se está à beira do sono, algum barulho nos deixa mais acordados do que nunca. Não suporto a ideia de ser tocada. Minha pele é muito sensível. Suponho que faça parte da minha espiritualidade. Fico feliz, porém, que a nova lua de mel não tenha durado mais de 3 ou 4 dias. É irritante para as vaidades, mas isso é apenas uma lembrança. Como a vaidade pode coexistir com a vida espiritual? Hoje vi o espírito da heroína quando fui para a sala mágica. É tremendamente alto e magro, com trapos esfarrapados flutuando ao redor, e estes se transformam em passarinhos que voam para além dele e que vão se enfiar na pele de alguém. Eu apenas sinto o bico picando, então ele aparece. Eles eram mensageiros do outro mundo. Há um pequeno ninho deles no meu fígado. É muito curioso ouvi-los cantando quando querem comida. Não sei o que eles farão tão longe da mãe deles. É horrível não conseguir dormir. Isso também deve ser uma preparação para a nova vida. Andei vagando sozinha para a sala mágica e sentei-me com as mãos na mesa em frente ao velho, tentando convencê-lo a falar. Seus lábios se movem, mas não consigo ouvir o que ele diz. Fiquei perturbada, é claro. Eu sempre estou ficando perturbada. Eu estou tão cansada. Por que eles não me deixam em paz? Desta vez foi um tiro. A sala mágica tem janelas ao seu redor. Fui ver quem poderia ter disparado. Era um luar muito brilhante, mas não pude ver nada. Então veio outro flash e um zumbido. Fui para o lado de onde veio e olhei. Foi à beira do lago. Eu observei por muito tempo. Então uma figura agachada, escondida entre os juncos surgiu. Colocou uma arma no ombro e disparou 2 vezes em rápida sucessão. Então ele gritou e correu para casa jogando fora a arma. Eu me pergunto o que poderia ser. 20 de setembro. Encontrei um manuscrito no quarto do avô que diz como invocar o diabo. Precisa de 2 pessoas e não tenho certeza sobre Peter. Ele não pode ver o mundo espiritual, pelo contrário, ele está ficando um pouco estranho da cabeça e imagina que vê coisas que não existem. Ele está constantemente se coçando. Ele se comportou muito estranhamente no jantar, eu acho que o mordomo percebeu. À meia-noite subimos ao quarto do velho e começamos a fazer o ritual. Parece bem bobo, mas o clímax é bom. Continua se dizendo repetidamente. Yo pam pam, yo pam pam, ai pam pam, yo pam pam, yo pam pam, pam pam pam. Egipam, 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 yo pam pam. Continua até que algo aconteça. Usamos 2 vestes negras que encontramos penduradas ali. Eram adoráveis roupões de seda com capuz. Você segura velas nas 2 mãos e dança enquanto faz os encantamentos. Ficamos assustadoramente excitados. Era como se uma força estranha se apossasse de nós. Parecia nos levar por toda a casa e depois pelos arredores. Nós estávamos gritando com toda a potência de nossas gargantas. 1 ou 2 vezes vimos um criado xeretando pela fresta de uma porta. Sempre a fechava com um pequeno guincho e podíamos ouvir as chaves girando e as maçanetas sendo pressionadas. Queríamos urrar de rir, mas tínhamos que continuar com a invocação. O livro dizia que não se deve parar enquanto estiver fora da sala mágica, ou o diabo poderia pegá-lo. O estranho é que não me lembro de nada do que aconteceu. O diabo veio ou não? Eu nem lembro de voltar para a sala mágica. Eu devo ter ido dormir, pois acordei assustadoramente faminta. Coque também está acordado. Ele está ajoelhado na janela com uma espingarda. Ele apontou 2 ou 3 vezes, mas não disparou. Ele voltou para mim depois de colocar a arma em um canto. Não está bom, ele disse. Eles se mexem muito. A única chance de pegá-los é à noite. Ele também estava com fome. Tocamos a campainha para pedir algo para comer. Ninguém respondeu ao chamado. Tocamos de novo e de novo. Então Peter ficou com raiva e foi ver o que estava errado. Não há uma alma no lugar. É perfeitamente incompreensível. O que poderia ter acontecido com todos eles? Peter diz que são os alemães, parte de uma trama para persegui-lo pelo que ele fez na guerra, mas acho que não. Dizem em um livro que você precisa se livrar de tudo para começar a vida espiritual. Espero que o meu guia espiritual coloque isso na cabeça deles, mas tenho muita dúvida se seria bom para Coque. Ele não está pronto para qualquer autodesenvolvimento. Os homens são sempre revoltantemente grosseiros. Pense em como eles se relacionam com o amor. Devo dizer isso para Coque, ele está bem neste aspecto, a própria flor da pureza, um cavaleiro perfeito. Passamos por um período muito marcado pelo mal. Sem dúvida tínhamos que ser purgados de todos os nossos elementos básicos. Há uma grande afinidade entre nós às vezes, e não é maculada por nenhuma animalidade. O único problema é que não tenho certeza se não tem sido uma tensão muito grande para sua mente, o processo de purificação.
Ele certamente tem algumas ideias muito esquisitas. Às vezes eu o pego olhando para mim com alguma suspeita profunda em seus olhos. Ele está obsessivo com esse negócio de alemães. Ele começou agora a denunciar Greta Webster como uma espiã alemã e continuou divagando sobre algo que eu não consegui entender direito. Mas a essência disso era aparentemente que, como Greta o havia nos apresentado mais ou menos, eu estava sendo usada para lhe fazer algum mal. É claro que ideias como essa surgem quando alguém está com fome, e tudo isso surgiu devido ao misterioso desaparecimento dos servos. Não havia nada a fazer além de pedir a Peter para ir até a pousada e arranjar comida. Mas era um trabalho do diabo para convencê-lo a ir. Ele é um sujeito sem decisão. Eu o fiz dar 2 ou 3 cheiradas de neve. Isso acordou e agora ele foi até a pousada. Estou muito feliz por estar sozinha. Eu sempre senti que aqueles criados estavam espionando. A casa estava deliciosamente tranquila. Enquanto escrevo, tem 2 pessoas bonitas olhando por cima do meu ombro. Foram enviados para me vigiar e me guiar, e me preparar para o grande destino que me espera. Lá vem Peter com o garçom e uma bandeja. Eu devo esconder este diário. Os segredos da vida espiritual devem ser guardados do profano. Está tudo bem. Peter é minha alma gêmea, afinal. Não podíamos comer muito, é bem natural. Todos os apetites básicos precisam ser eliminados antes que se esteja pronto para continuar. Peter comeu muito pouco, então ele disse: Eu sei porque não conseguimos que o diabo viesse na outra noite. Os empregados estavam por perto. Lembro-me agora que o avô tinha apenas 2 em casa e ele costumava mandá-los embora quando tinha alguma coisa grande a fazer. Vamos ver o que podemos fazer esta noite. Isso foi delicioso, esse era o seu antigo eu. Nós pensamos que seria um bom plano nos encher de cocaína antes de começar. Fim do capítulo. Você que perseverou e chegou até aqui pode dar uma força para o canal, curtindo, compartilhando, vendo os outros vídeos. É um incentivo para a gente continuar o trabalho. O amor é a lei, amor sob vontade.